Olá, como vai? Meu nome é Fausto Zambuja Machado, eu sou médico geriatra. Saúde a todos aí. E hoje nós vamos falar de um tema muito comum no consultório médico, que é a depressão em idosos. E para isso nós vamos utilizar um estudo que foi realizado na cidade de Caeté, em Minas Gerais, que é o estudo Pietá, que tem alguns insights importantes aí para a gente ver as peculiaridades da depressão no paciente idoso. E o que mostrou esse estudo Pietá? Primeiro, que ele é muito comum, né? O sintoma depressivo no idoso ele é muito comum, e principalmente em mulheres. Então, 64% desses pacientes foram mulheres, né? Pacientes do sexo feminino, e o diagnóstico de depressão maior foi encontrado em 11,1% dos pacientes. E em 25,6% dos pacientes foi encontrado sintomas depressivos clinicamente subjetivos. Clinicamente, basicamente 639 idosos acima de 75 anos, que era mais ou menos metade da população, dessa população, né, de idosos maiores de 75 anos, na cidade de Caeté, em 2011, quando foi realizado o estudo. E para diagnóstico foi usado critérios clínicos e diagnósticos do Manual Estatístico de Doenças Mentais, na sua 4ª edição, que é o DSM-4. E para o diagnóstico foram utilizados principalmente duas escalas, uma entrevista estruturada chamada Mini-Plus, usada na psiquiatria, e outra escala que foi utilizada para o diagnóstico, né, de depressão, foi a escala de depressão geriátrica de 15 itens. Então, todos esses pacientes foram submetidos tanto à entrevista, né, quanto à aplicação da GDS-15, né? E quais são os critérios clínicos aí para depressão maior? Eu vou só dar uma passada. O diagnóstico deve ser feito por um médico, né? Esses instrumentos utilizados, eu vou deixar a escala de depressão geriátrica, porque ela é de fácil execução. Você, como quem cuida de alguém, ou que você que tem algum parente próximo com sintomas depressivos, você mesmo pode aplicar, porque ela é simples. Mas eu vou falar um pouco agora da sintomatologia depressiva. O paciente deprimido é aquele que reclama que está triste, que está tudo ruim para ele. Às vezes ele reclama de um vazio existencial, ele pode reclamar que ele está angustiado, sentindo um aperto no peito. Às vezes até sintomas ansiosos podem estar junto com esses pacientes. Então ele pode estar mais irritável, mais nervoso do que o usual. Esse paciente para de interagir com as outras pessoas, tem uma tendência a se isolar, de não querer conversar com outros, ficar na dele, no seu cantinho. Coisas que antes ele fazia, que ele gostava, que dava prazer a ele deixa de fazer. Então ele já fica mais em casa, ele não gosta de sair e fazer coisas diferentes. Isso era uma coisa que ele podia gostar antes e agora ele não está querendo mais. Então ele pode reclamar desse vazio. E também no idoso há algumas particularidades, porque o idoso há a presença mais comum de sintomatologia cognitiva, de queixas de prejuízo cognitivo. Então o paciente idoso com depressão ele pode reclamar mais de prejuízo de memória, de brancos na memória, ele pode estar mais lentificado do que o normal, então ele falando devagar, tudo para ele é lento, o pensamento dele está lento, nós damos a isso o nome de bradipsiquismo, né? Uma lentificação psicomotora é muito comum nesses idosos. E o estudo Pietá mostrou isso, que esses idosos também foram avaliados e submetidos a baterias neuropsicológicas, alguns testes, onde mostrou que eles vão mal na memória, em testes que avaliam memória episódica, eles vão mal em orientação no tempo, no espaço, a função executiva deles, que é a resolução de problemas, né, cálculo, tudo isso está prejudicado num paciente idoso com sintoma depressivo. Outras associações importantes que foram vistas
além das queixas somáticas, né, que é o distúrbio alimentar, o paciente comer tanto para mais quanto para menos, perda de apetite ou ganho de apetite. O sono também pode estar alterado, é outra queixa somática muito importante, então pode estar sonolento demais, dormindo durante o dia, ficando na dele, ou dormindo de menos, o paciente fica insone, à noite, na madrugada, ele fica acordado, remoendo as coisas, fica pensando muito. Então, é muito comum. E o estudo Pietà também mostrou que a associação com polimedicação, ou seja, pacientes que usam várias medicações e por isso têm vários problemas de saúde, né, são mais comuns de terem têm mais sintomas depressivos, né, sintomatologia e diagnóstico de depressão. Também a história de queda no último ano também foi outra queixa que também estava muito associada com sintoma depressivo. Outros pontos que a gente pode falar é que esses pacientes vão mal, eles têm uma piora funcional, a presença de depressão leva à piora dos sintomas nas atividades de vida diária, então esses pacientes também têm uma pior qualidade de vida. Para avaliação funcional foi usada uma escala, que é a escala de Pfeffer, que faz a avaliação e o funcionamento desses idosos durante o dia a dia. Também vou deixar essa escala e todas as outras na descrição do vídeo, tá bom, gente? Outro ponto que eu queria falar é que a escala de depressão geriátrica, que é uma escala bem simples e que o próprio cuidador pode fazer, ela tem uma boa correlação clínica para o diagnóstico de depressão. E ela tem uma boa correlação com o Mini-Plus, né, que é a entrevista estruturada. Então pode ser usada e eu vou deixar ela, se você quiser fazer o preenchimento online, você vai receber uma cópia no seu e-mail. Também, se você quiser, você pode procurar a escala de depressão geriátrica em PDF, qualquer site de buscas aí você consegue tranquilamente. Só queria pontuar que o diagnóstico de depressão ele é médico, ele precisa de um acompanhamento médico se for iniciar tratamento com medicação, farmacoterapia, precisa de acompanhamento médico, seja com psiquiatra, clínico, geriatra, o neurologista ou o médico que você acompanha. E esse instrumento que nós estamos falando é só para complementar a consulta médica. Esses pacientes também podem ter uma ajuda no tratamento com psicoterapia com o psicólogo. Tudo bem? Eu acho que é só isso por aqui. Por enquanto é só, então nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário do vídeo. Se vocês acham que foi de ajuda para alguém, por favor, compartilhem esse vídeo. Muito obrigado.